Olá, eu sou Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu fui ver o filme Han Solo, uma história de Star Wars. Eles traduziram como isso, uma história de Star Wars, eu tinha chutado. Em inglês é Solo, a Star Wars Story. E o título é ruinzinho, né? Mas, enfim. É legal esse lance, depois que a Disney comprou a franquia do Star Wars e começou a fazer um filme todo ano, ficou permite assim você fazer uns filmes que não sejam um grande evento, né? Porque cada filme da franquia Star Wars que conta a história principal de Star Wars é aquela coisa, né? Nossa, filme esperado, não sei o quê, blá 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 blá. E tem toda uma expectativa, tem todo um processo de divulgação, toda uma demora e tudo mais, e tem uma pretensão que muitas vezes gera, como o último filme gerou para muitas pessoas. Eu particularmente gostei, mas muitas pessoas reclamaram assim demais do último filme, que toda essa expectativa muitas vezes gera um desapontamento, né, com o resultado. E o fato de todo ano você soltar um filme dentro desse universo Star Wars, mas não necessariamente na história principal do Star Wars, permite você fazer uns filmes mais despretensiosos, uns filmes que sejam só divertidos, só uma aventura mesmo. E esse filme do Han Solo, apesar de ser, vamos dizer, entre aspas, né, um filme de origem, um prequel à história do Star Wars, né, como o Han Solo começou a carreira dele de contrabandista, como ele conheceu o Chewbacca, é aquela coisa meio fanfic, sabe? A ficção de fã, é aquela obsessãozinha que o fã tem daquela história que não foi contada e que não precisava, que a história não foi contada originalmente porque não precisava ser contada. Ninguém precisava exatamente saber como o Han Solo conheceu o Chewbacca para entender a história de Star Wars, não cabe lá. Mas o fã sempre tem esse desejo. E ao longo da história da cultura pop no geral, quando tem um vácuo, o fã preenche com uma fanfic. E o fato da Disney fazer um filme desse é meio que oficializar uma fanfic, né? É pegar alguém, né? O cara que escreveu. Eu não conheço esses autores, vamos ver. O Jonathan Kasdan e o Lawrence Kasdan. Você pega dois caras que talvez sejam fãs de Star Wars, né? Que talvez sejam fãs aí dos filmes originais. E deixa eles escreverem uma história que complementa aquela mitologia que eles gostam. E o lance, assim, não é necessariamente um filme que vai amarrar toda a história, não é necessariamente um filme que, nossa, você queria muito assistir. Mas é isso. É um filme simplesmente divertido e é um filme de ação, é um filme bem, bem legal, assim, nesse sentido de é, ação, aventura mesmo. É um filme mais relevante. Mais relevante não. É um filme totalmente irrelevante. Pelo contrário, né? É um filme totalmente relevante para a saga Star Wars. Mas ele é um filme de ação espacial. E que cabe, assim, que é legal que ele exista, né? É um filme que é interessante que. Ah, ó, a título de curiosidade, eu deveria ter pesquisado antes, tá? Eu sou um fracasso. Mas o Lawrence Kasdan provavelmente é pai do outro roteirista, o Jonathan Kasdan. E o Jonathan Kasdan ele fez pouquíssimas coisas. Ele dirigiu vários episódios de seriado, mas nada muito relevante. E o Lawrence Kasdan é um produtor já mais rodado aí, inclusive foi escritor, inclusive ele é roteirista dos Caçadores da Arca Perdida. Então ele já tem uma história aí dentro dessa mitologia, né? Ah, ele é roteirista também do Despertar da Força.
Ele tá bem ligado à saga Star Wars. E olha só que fracasso. Eu realmente eu não sou muito... Eu não sou esse mega fã de Star Wars. Talvez por isso que eu goste do último filme, enquanto os grandes fãs não gostaram. Mas... Sobre o Han Solo, antes de sair o filme, muita gente ficou falando mal do trailer, das fotos, não gostou disso, não gostou daquilo. E assim, quando eu vi o trailer eu achei super divertido. E eu fui ver o filme é super divertido. Ele começa com uma sequência de ação que é bem atípica de Star Wars, que é uma sequência de ação urbana, né? O Han Solo, ele mora num país, num planeta degradado ali. Ele é meio escravo de uns criminosos. E tem uma sequência de ação bem legal no começo, bem assim, quase Blade Runner, assim, aquele retrofuturismo, né? Meio decadente, aqueles universos deprimentes, assim. E depois disso vira o que é o Star Wars mesmo, né? As batalhas espaciais. Batalhas não, mas assim. Tem uma ou outra batalha espacial, mas tem as grandes viagens, né, a questão das naves e tudo mais. Mas, assim, se for resumir, ele é aquele típico filme 11 Homens e um Segredo. Tem um grupo, vai tentar um grande roubo, e depois vai tentar outro grande roubo, e por trás disso tem uma história ligada a Star Wars. O que liga ao filme, o que liga à saga principal, não é, por incrível que pareça, não é a história do Han Solo, e nem a história do Londo Cassarian, que foi interpretado pelo Donald Glover, mas sim a história de um outro personagem, um contrabandista que aparece lá. Eu não vou dar spoiler, mas esse contrabandista ele vai estar ligado a um dos grandes vilões da linhagem Sith ali. Mas é aquilo. É um filme interessante no sentido que você pode tirar ele do contexto de Star Wars. Você pode não falar em termos de Star Wars. E você não precisa de nada, de nenhuma ligação com a série. Você não precisa ter assistido nenhum filme do Star Wars. E ainda assim você vai se divertir se você gosta daquele tipo de filme. Missão Impossível, desses filmes de roubo, de grandes roubos. E tem um grande ator, que é o Woody Harrelson, que é um cara que eu gosto bastante. Ele faz um personagem bacana ali no filme. Tem um negócio muito legal, que é um robô, ao L3-37, desde do outro filme à parte lá, o Rebels, aquele filminho que saiu deles roubando o plano da Estrela da Morte. Alguém teve uma ideia de fazer assim, não, vamos fazer uns droids diferentes do que aqueles que a gente já viu na série. E teve um droid interessante nesse outro filme. E nesse tem um droid sensacional. Sensacional mesmo. O L3, que é um droid... como que eu vou dizer? Ele é um droid libertário. Ele é um droid que deseja a libertação dos outros droids da escravidão da humanidade. E ele é o droid do Londo. E o Londo gosta muito desse droid, não apaga a memória dele pra ele não zerar, e deixa ele ser desse jeito que ele é. E ele não, né? O droid é uma mulher, né? É a droid, se você for ver. E ela é toda revolucionária, toda cheia de direitos, ela se sente... É um droid que se sente humana. É simplesmente sensacional. Um dos grandes personagens do filme é essa droid, a L3. E é isso. Não espera um grande filme, não espera uma história Star Wars, não espera uma coisa pra fã. Não tem nada pra fã, sério mesmo, não tem
Sempre tem um ou outro fanservice, sempre tem uma ou outra coisa relacionada à saga que você vai ver, mas assim, não espera nada que te acrescente na história, entende? Se você for ver, vai pra ver um filme divertido, um filme de ação, um filme de assalto, um filme bacaninha. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, no fundo eu fiz um desenho a carvão, que eu fiz um retoque no final com um lápis pastel branco. Fiz ele num papel... Como chama esse papel mesmo? Craft. Papel craft. E... É isso, eu tô num momento... Eu tenho que voltar a pintar, mas eu tô num momento que eu queria reforçar um pouco a minha habilidade de desenho. E eu comprei uns lápis de carvão e eu tô nesse momento. Então, lidem com isso. Mas você pode ouvir no podcast que você não precisa ficar vendo nada disso. E talvez você gaste menos dados baixando e você pode ouvir no seu celular em qualquer momento. Então é isso. Passou uma moto aqui, mas ao fim do vídeo eu não vou regravar por causa de uma moto, né? Obrigado por ouvir. Obrigado pela paciência. Deixe seu comentário. Você foi assistir o filme? Deixa aí seu comentário, fala o que você achou. Quando você comentar se você odiou, não gostou, se adorou, fala se você é ou não fã do Star Wars, porque eu sinto que isso faz uma diferença na hora do... Como se diz? No tipo de reação que a pessoa tem ao filme. É bem interessante isso. Então, valeu pela paciência. Curta, compartilha e se inscreve no canal. Até o próximo.